Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 10, versículo 1. Reis, 1 Reis, capítulo 10, versículo 1. Está no Antigo Testamento, antes dos Salmos. Diz: a rainha de Sabá veio visitar Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e o vestido deles, e os seus copeiros, e a sua subida, pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. A igreja pode se assentar. Essa passagem bíblica é uma passagem bonita, de olhar e ver como que Deus pode fazer na vida de um ser humano. E de poder olhar que Deus, na sua grandeza, na sua misericórdia, Ele pode operar em nossas vidas e nos dar uma vida abençoada nesta vida. Que jeito que Ele pode nos dar uma vida abençoada? Ele pode nos dar uma vida de família, uma vida estando diante da presença dEle. Às vezes alguns podem achar que aqui não é um lugar bom e acham somente como se fosse após a morte um descanso. Quando que na realidade a Bíblia ela é clara, muito clara em dizer que depois da morte tem dois caminhos. Diante dos caminhos que se tem, a Bíblia refere que é céu e inferno. A Bíblia nos diz. Diante desse caminho que nós temos, para escolher, e essa escolha é uma escolha em vida, nós podemos dizer que para aquele que é salvo em Cristo Jesus, para aquele que é transformado diante da palavra de Deus, a Bíblia relata que será um dia glorioso, será um dia de alegria, será um dia de encontro com Deus. Mas a maior parte das Sagradas Escrituras, ela relata que será um dia de pranto e um dia de ranger de dentes. Por quê? Porque a maior parte não crê em Deus, ou crê de uma forma que não é convincente para herdar céu. Quando que na realidade, Deus não fez também inferno para cada um de nós. Ele fez inferno para o diabo e para seus anjos. Mas Ele nos dá em vida a escolha de o servir ou não servir. E diante dessa passagem bíblica, a rainha de Sabá, ou seja, a rainha do meio-dia, porque era uma rainha famosa, era uma rainha brilhante, tinha uma riqueza muito grande. Ela, além de ser conhecida, de ser famosa, ela tinha conhecimento que havia um rei mais famoso do que ela, mais rico do que ela, e a fama que ele tinha era uma fama que chegava longe, era uma fama que todos falavam, que a fama desse rei não era uma fama simplesmente só dele, mas era uma fama de todos os seus reis, de todo o seu reino, desde o momento daquela pessoa que limpava a sua casa, até o momento daquela pessoa que o servia e o cozinhava para ele. E ela, como se diz às vezes assim, que tudo aquilo que nós vemos, às vezes pode nem ser aquilo que ouvimos, porque ouvimos muito mais do que vemos. Então ela preparou alguns presentes, que é natural. Rei, quando visita outro rei, leva-se presente. E ela preparar presentes, ela foi até a casa de Salomão.
E ela chegar lá, ela disse, eu quero ver o rei Salomão. Quando ela foi chegando, que ela foi olhando toda aquela riqueza, todas as vestimentas do seu reino, dos seus criados, toda a sua comida, toda a sua fartura, aqueles homens que o serviam, aquelas mulheres que o serviam como seus empregados, ela começou a olhar a vestimenta. Quando ela olhou a comida que tinha diante da mesa, quando a Bíblia diz que ela viu tudo na casa do rei, a Bíblia diz que não houve mais espírito nela. Ou seja, ela ficou tão extasiada, tão maravilhada, diante de tanta riqueza, diante de tanta prosperidade, que ela saiu fora de si. E ela chega ao rei e diz, rei, olha, tudo aquilo que eu ouvi falar de você, eu vim até aqui, porque eu achava que era muito menor do que eu ouvi. E quando eu olho, eu estou vendo que é muito além do que aquilo que me falava. Isso não era um mérito somente de Salomão. A Bíblia relata que ele foi escolhido por Deus. A Bíblia diz que o Senhor disse, eu te darei honras, eu te darei grandezas, eu te darei destruição dos seus inimigos, eu te darei prosperidade, que um rei nunca se levantou, um rei igual a ti, e jamais se levantará. De tanta prosperidade. E a Bíblia diz que se tudo se tinha, era muito farto. Até mesmo o trono que ele tinha, o trono, versículo 18, a Bíblia diz que ele tinha um trono que ele era de ouro puro. E esse trono era um trono que tinha 6 degraus para subir nele. E de dizer que Deus é o Deus que faz todas as suas obras. Deus é o Deus que ele providencia tudo. E ao fazer tudo isso, ele próprio dizer, na passagem bíblica, quando Salomão escreveu 3 livros, ele escreveu o livro de Provérbios, ele escreveu o livro de Eclesiastes, ele escreveu o livro de Cantares de Salomão. E cada um diante disso você vai ver a sabedoria que ele tinha, você vai ver o que ele pensava no seu pensamento, de tudo aquilo que ele tinha. De quando ele escreveu o Cantar de Salomão, que ele tinha alguém que ele podia ser apaixonado por uma mulher, mas não era uma mulher que poderia ser uma rainha. De que quando ele escreveu também o livro de Provérbios, que fala inteiramente sobre a sabedoria humana, a sabedoria de dar, a sabedoria de falar, a sabedoria para se viver, que nós precisamos disso todos os dias, de sermos sábios todos os dias, para poder lidar com a vida, para lidar com as coisas. E ele todo o tempo ele ensina, desde o momento que somos mães, pais, filhos, como se dá como servo de Deus. E depois também Eclesiastes, quando ele vai chegando à sua vida, ao final de sua vida, e quando ele começa a dizer que tudo que ele tinha, que nada ele privou o seu coração, que nada ele privou sua mente, privou os desejos, a vontade humana que ele tinha, ele pôde olhar e dizer, eu sei que tudo isso não é nada mais do que vaidade sobre vaidade, de que tudo isso pode ser aflição de espírito. O melhor é estarmos diante de Deus, pedirmos a providência diante do Senhor e dizer que Deus cuide de nossas vidas e abençoa a nossa família. Por quê? Porque através disso a estrutura que desde a primeira página da Bíblia, desde quando Deus fez Adão e Eva, fez os animais, desde tudo que Deus fez, em todo o tempo ele privou, ou seja, em todo o tempo ele protegeu como a família o maior elo de bênção de Deus. E através disso, nós estamos inteiramente aos pés de Cristo para sermos abençoados com a nossa família. Para estarmos sendo guardados diante de Deus. Para estarmos diante das mãos dEle, protegidos, para que possamos olhar hoje se vê, que hoje talvez não é pela
das riquezas, que possamos ser notados como algo que diz, olha que bom que se tem, que coisa boa, não é às vezes pela beleza física, mas é quando se vimos uma casa, um lar estruturado na palavra de Deus. Amém. De que estrutura que nós falamos? É quando, se você olhar e dizer que já numa época como hoje, você criar filhos, você está dentro do lar e diante daquilo que é verdade. Porque muitas vezes é tão difícil, é tão complicado, aonde que muitas vezes eles passam, muitas vezes os filhos, a maior parte, dentro de uma escola. Aonde que às vezes os seus professores podem não ter temor a Deus. Aonde muitas vezes as leis podem não ser boas. Às vezes ali onde que tem a convivência de outras crianças que vêm de um mundo, de um lugar tão sujo, de um lugar tão horrível, moralmente falando. E quando você instruir para você dizer, você não é isso, você é diferente. E quando você for instruindo, você vai vendo que você vai fazendo um verdadeiro cidadão do céu. Um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus. De você olhar e dizer, quando que talvez alguns podem olhar e dizer que caráter é alguém que já é adulto. Quando que não, caráter já é de criança. 5 anos ela já está mudando o seu caráter. A sua personalidade já está tão forte, já está tão evidente que ela já consegue dizer se ela quer usar aquela roupa, ou que modelo ela quer pentear o cabelo. E diante disso, como que nós entramos para orientarmos o que é bom? Às vezes nós começamos a dizer que o mundo está dessa forma, que o mundo está desse jeito, e diante disso nós vamos ficando omissos, às vezes dizer, eu vou para a igreja, eu estou fazendo o que é certo, mas é muito difícil ensinar meu filho, é difícil ensinar meu neto a fazer o que é reto. Enquanto que na verdade é a nossa responsabilidade de nós estarmos estruturando pessoas que amanhã é o nosso Brasil, que amanhã é o nosso futuro, pessoas, homens e mulheres diante da palavra do Senhor. Estruturar, dizer e lembrar, que às vezes gosto de sentar com meus filhos e dizer, minha mãe me dizia isso. E o exemplo que se tem, que você pode ver e olhar, e às vezes você ver e sentir que há aquele temor das coisas do que é de Deus, o ensinamento que você vai dando. E é nossa responsabilidade para nós fazermos que não seja um mundo melhor, porque o mundo caminha, a Bíblia diz, como jaz no maligno, como tudo que não, a Bíblia não relata de que nada haveria de melhorar. A Bíblia diz desde o começo de que os anos são reduzidos. No começo da Bíblia, Noé tinha 900 e poucos anos. Hoje a vida já é reduzida para 70 anos. Alguns mais fortes chegam aos 80, mas cansados dessa vida. Você pode ver que não se tem uma evolução das coisas, não se vai evoluindo, mas vamos às vezes retornando de uma forma de você olhar e dizer que tudo às vezes é ficando mais complicado. Mas o que nós temos que fazer é a responsabilidade que nós temos de seguir dessa palavra, de ouvir da palavra de Deus, como o sábio Salomão, de instruir. Aquela mulher não era uma mulher pobre. Essa rainha era rainha também. Ela era uma rainha muito forte, muito poderosa, muito rica. Então ela não precisava ficar tão espantada diante do reino de Salomão. Mas é porque tinha uma diferença. Por 2 vezes, Deus apareceu a Salomão, relatar os seus mistérios a ele, disse da sabedoria que o daria. E quando ela viu que era algo muito além do que ela vivenciava, muito além do que a mente dela podia pensar. E isso é quando nós estamos diante de nossos lares,
diante de nossa família, de estruturarmos e pedirmos que Deus venha abençoar a cada um de nós. Através disso é uma responsabilidade nossa. É uma nossa responsabilidade de poder instruir os nossos filhos, de instruir aqueles que estão aos nossos lados, porque para os pais, filhos nunca crescem. Todos os dias eles precisam ser instruídos. Todos os dias eles precisam ser lembrando da orientação de Deus sobre a vida dele. Isso depende de cada um de nós, para poder estarmos sendo abençoados diante de Deus, abençoados neste mundo, que podemos não esperar nada dele, que podemos saber que nada de bom pode vir através de um mundo, que ele pode ser atrativo, mas não para aquilo que vai nos dar futuro, não para aquilo que pode nos dar alguma coisa, dizer, olha, é uma coisa boa que me ensina. Mas quando os nossos filhos saírem da porta para fora da nossa casa, que eles encarem o mundo, eles estejam firmados diante da palavra de Deus. Que eles estejam firmados diante do conhecimento, para poder saber de qual caminho a ser seguido, de qual lugar aqui vai estar, de qual forma que vai se acompanhar. Para que às vezes podemos olhar que hoje eu não tenho mais, há muitos anos, 17 anos eu não tenho mais minha mãe perto de mim. Mas de poder lembrar dos seus ricos conselhos, de poder trazer a lembrança do que foi o ensinamento desde criança. E de que hoje vai se passando, lembrando, para poder ver Deus no nosso lar. E a consequência de você ser fiel, a consequência de você estar bem com Deus, de você estar bem sintonizado, de você estar diante de Deus, com sua personalidade, o seu caráter moldado pelo Espírito de Deus. E pode ter certeza de uma coisa: a bênção de Deus começa a fluir dentro do seu lar. As coisas começam a acontecer. Deus começa a fazer com que a bênção acompanhe teus filhos quando eles forem na escola, que acompanhe quando eles forem trabalhar, que eles acompanhem quando eles estão a rumo a uma família casando, que eles vão começar a fazer, a olhar, a vivenciar tudo aquilo que você instruiu diante de Deus. Essa sabedoria que Salomão tinha para decifrar tantas coisas e diante daquilo saber que Deus podia estar resolvendo não só o seu reino, não só o seu momento, mas o seu mundo diante daquilo. E assim é nós nessa vida, buscarmos em todo o tempo, não cansarmos diante disso, porque o Senhor Deus nos renova. Ele nos renova como um sono, que daqui a pouco vamos dormir. Cansados às vezes do dia a dia. Quando levantamos para um longo dia de caminhada. E Deus nos renova quando oramos, quando ouvimos, quando cantamos, quando fazemos algo para Deus. Quando fazemos algo para Ele. Quando é algo genuíno de coração. Quando é algo que estamos ali somente com a mente ligada ao Senhor, nós vamos ser renovados. O pensamento mal vai saindo. As coisas ruins vai saindo. Nós passamos a refletir. Quando nós passamos a refletir, vai descendo o nosso coração. E através disso o Senhor vai limpando e dizendo, é bom que assim seja. É assim que certa vez Deus fez como escrava. Com uma escrava que não é normal, escrava servir a Deus. Não é de normalidade, como Agar, aquela serva egípcia, como cansada de ser humilhada, como cansada de ser afrontada. Ela sai fora, rumo ao deserto. E quando ela estava lá, ela viu um anjo que parou do lado dela e falou, volta lá para a tua serva.
Se humilha diante dela. Se humilha. Eu sei que você foi afrontada. Eu sei que você foi humilhada. Eu sei que você não suporta mais. Mas volta lá. Porque eu vou fazer de você uma nação. Uma escrava que não era, me chama a atenção, que não era notório, não era normal. Uma escrava ouvir Deus. Mas aquela mulher ouviu. Voltou. Você imagina alguém que volta. Você imagina o que Sara não deve ter falado com ela. Ela voltou, casal fugida, que era escrava de Sara, que ela não deve ter falado ali com ela, porque não é nada. E ela silenciou para que hoje ela pudesse ter uma nação. São os palestinos. Que Deus é assim. Ele nos entende. Ele vai, olha a situação. E diante de cada coisa, ao seu tempo, ele nos fará. Quantas vezes, pela fúria do momento, pela ira do momento, nós dizemos, eu vou fazer assim. Eu vou agir assim. Mas quando nós parar, pensar, orar, pôr na mão de Deus, a gente reflete depois e diz, não vou fazer nada disso. Eu não vou falar nada disso. Porque Deus não vai agir assim comigo. E aí então, você vai ver que você está sendo instruída na sabedoria divina. Que você está ouvindo, vendo, guardando no seu coração. Para você estar sendo abençoado. E aí você vai ver que na sua vida, é no seu lar, vai refletir isso. Vai refletir a bênção. Vai refletir tudo aquilo que nós precisamos. Desde o momento quando nós dizemos, Deus, eu estou precisando de um sapato. Senhor, eu estou precisando de uma mobília. Eu estou precisando de uma providência de algo. E o Senhor vai caminhando e nos dando a condição para sermos abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. Exalte o nome de Deus. Engrandeça o nome dele. E ele fará a vitória sobre a sua vida. Nós vamos ficar de pé e nós vamos orar ao Senhor.